Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog, diretamente do escritório da Amazon em São Paulo, onde a empresa anunciou a oitava geração do Kindle. O Kindle Oasis, como ele foi chamado, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com os outros leitores de e-books da empresa, né? Para começar, ele marca a volta dos botões físicos no Kindle, né? E por botões físicos entenda o botão físico que você aperta e ele muda de página, e não os botões sensíveis à pressão do Kindle Void, que vez ou outra, apesar de você poder ajustar a pressão, vez ou outra, eles eram acionados acidentalmente. Mas a característica que chama mais atenção no Kindle Oasis, com certeza, é essa lombada, essa saliência numa das laterais, que parece estranho, mas quando você pega o aparelho na mão, faz todo sentido. Com essa mudança no design, a Amazon mudou o centro de gravidade do aparelho, o peso do Kindle Oasis fica todo concentrado na palma da sua mão. E a parte que não tem a lombada, que é extremamente fina, com 3,4 milímetros, ela pesa muito pouco. Então, na prática, fica muito mais confortável para segurar com uma mão, e é o que a maioria das pessoas vai fazer quando estiver lendo no Kindle. Os botões só estão em um dos lados, mas o Kindle Oasis tem um acelerômetro, então se você é canhoto, ou se você lê com outra mão, ou se você alterna entre as mãos, basta virar o Kindle Oasis e ele automaticamente muda a orientação da tela. Inclusive no próprio menu de configurações tem como você inverter a função das teclas de avançar e retroceder páginas. Falando em tela, a definição é basicamente a mesma do Kindle Paperwhite mais recente, né, o de terceira geração, e o Kindle Void, ou seja, são 300 pixels por polegada. Então é uma tela muito boa para leitura. Mas o que mudou foi a iluminação. Ela está um pouquinho mais forte e ela está mais uniforme em relação ao que a gente via nos modelos passados. Segundo a Amazon, tem 60% mais LEDs. A mudança é bastante notável e é realmente útil para você ler no escuro ou para você minimizar os reflexos quando o ambiente está com muita luz solar ou para ler ao ar livre, então isso é bem bacana. Em relação ao software, o Kindle Oasis tem a mesma interface dos Kindles atuais, né, que chegou recentemente, mas a Amazon incluiu uma fonte chamada Amazon Ender, que é uma fonte bem agradável, e assim como aconteceu com a Bookerly, que também foi uma exclusiva da Amazon no Kindle Voyage, se eu não me engano, ele vai chegar aos outros Kindles, mas a Amazon ainda não tem previsão para que isso aconteça. A diferença no software, no sistema do Kindle Oasis, é que por causa do novo hardware, é notável a evolução no desempenho do aparelho. Ele está muito mais rápido, as transições de tela, as animações, as viradas de página estão muito mais rápidas. Claro que não é algo que é imprescindível para um e-reader, né? Porque afinal você só vai ler livros nele. Você não precisa rodar jogos nem nada do tipo. Então não é como se você precisasse de um hardware super potente, mas sim, ele está notavelmente mais rápido, inclusive em comparação com o Kindle Voyage. Segundo a Amazon, a bateria dura alguns meses, né? Na verdade são 9 semanas, então um pouco mais de 2 meses. E o Kindle Oasis vem com a capa inclusa na caixa, uma capa de couro, e ela vem com uma bateria integrada que se conecta magneticamente ao Kindle Oasis. É bem tranquilo de tirar, bem fácil de tirar, e ao mesmo tempo ela se mantém bastante firme. É provavelmente uma capa que você vai usar mais para longas viagens, até porque quando você coloca a capa, a bateria dura muito mais. É uma capa muito simples de usar, ela não tem nenhuma conexão para você usar, né? Ela só se conecta ao Kindle, e para você carregar a capa, você precisa conectar o Kindle a uma capa e ele carrega os dois juntos. Inclusive no software ele mostra a carga tanto do Kindle quanto da capa. O problema do Kindle Oasis, claro, é que ele é muito caro. O próprio Kindle Voyage já era muito caro, ele já era voltado para aficionados em leitura, e o Kindle Oasis leva isso para um novo patamar que eu não tenho certeza se ele realmente existe. Ele custa R$ 1.399, o que é muito mais caro do que o Kindle Paperwhite, que custa R$ 479, e o Kindle normal, o Kindle básico sem iluminação, que custa R$ 299. Todos os outros 3 Kindles, o Kindle Paperwhite e o Kindle Void, continuam sendo vendidos. Segundo a Amazon, o Oasis é voltado para um público aficionado. E de fato o Kindle Oasis é muito bom. Ele tem uma ergonomia muito boa, a qualidade do acabamento é notável, o fato de ele vir com uma capa de couro já na caixa e com uma bateria que estende ainda mais a autonomia também é um ponto bastante interessante, mas o fato é que ninguém realmente precisa de mais
mais do que um Kindle Paperwhite, né? Seria legal se essas mudanças, essas melhorias de ergonomia chegassem aos modelos mais baratos. Mas a partir do Kindle Paperwhite, quando você já tem iluminação, você já tem uma tela muito boa e você não tem do que reclamar do resto, do desempenho, da autonomia, da iluminação, não faz mais muito sentido você gastar o dinheiro que você gastaria num smartphone ou num tablet, num leitor de livros. Só se você for realmente viciado em livros e tiver muito dinheiro para gastar. Então, se você tem dinheiro sobrando, talvez o Kindle Oasis é para você. Mas, para a maioria das pessoas, eu acredito que o Kindle Paperwhite vai continuar sendo a melhor opção, tanto que ele é o mais vendido no Brasil e no mundo. Essas foram as primeiras impressões do Kindle Oasis. Ele entra em pré-venda hoje, no dia 13 de abril, e começa a ser entregue nas próximas semanas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. Mais informações você confere lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau, tchau.